no livro de Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3, nós vamos falar um pouco da vida de quatro personagens, na verdade, né? Daniel e seus 3 amigos, fiéis e companheiros, né? E eu quero trabalhar um pouco em cima dessa mensagem para entendermos o que o Senhor tem revelado através da sua palavra para a vida da sua igreja esta noite, né? Daniel diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou no campo de Dura, na província da Babilônia. O rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sapatras, os prefeitos, presidentes, juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais, os governadores das províncias, para que viesse a consagração da estátua do rei tinha levantado. Então se ajuntaram os satrapas, prefeitos, presidentes, juízes, tesoureiros, conselheiros, oficiais e todos os governadores das províncias para a consagração da estátua o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estava em pé diante uma imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto a pregava em alta voz: ordena-se a vós, ao povo, às nações, gente de todas as línguas, quando ouvires o som da buzina, do pífaro, da harpa, do sambuca e do saltério, da galita, do fole e de todas as sortes de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro de uma fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram a buzina, o pífaro, a harpa, a sambuca, o saltério e de todas as sortes de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se achegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus e falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: Rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da galita e dos foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso dos teus deuses e nem servem, e nem a estátua de ouro levantaram ou adoraram. Então Nabucodonosor, na sua ira, no seu furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego e o trouxeram esses homens à presença do rei. Falou Nabucodonosor e disse: é por acaso, ou por propósito, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vos não servi aos deuses, nem adorai a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, estáis pronto, quando ouvires o som da buzina, do pífaro, da citra, da harpa, do saltério, da galita e dos foles, de toda sorte de música, para prostrar e adorar a estátua que fiz. Bom é, mas se não adorares, serei lançado na mesma hora dentro do forno ardente, dentro do fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Respondeu Sadraque, Mesaque e Abidnego. Disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de responder sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus, que temos servido, poderá nos livrar da fornalha de fogo e das tuas mãos, ó rei. O livro de Daniel, e o texto dessa mensagem esta noite é: Deus é o meu juiz. Porque o nome Daniel significa Deus é o meu juiz.
Então eu quero que você fale em alta voz 3 vezes, porque é Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus é meu juiz. Vamos lá? Deus é o meu juiz. Deus é o meu juiz. Deus é o meu juiz. Louvado seja Deus. Então vamos lá. Daniel é um menino, um jovem, adolescente ainda, hebreu, que residia na cidade de Jerusalém, em Israel. E no ano 605, eles foram levados para a Babilônia como cativos. E diz a história que ele era ainda adolescente, ele era jovem, quando ele foi levado. Ele e sua família, seus compatriotas, né, ou seus patrícios, seus irmãos, foram levados pela Babilônia, conquistado pelo rei Nabucodonosor. E chegando lá, estavam os 3, Daniel, Sadraque e Abednego, é isso aí. Que, na verdade, os seus nomes hebreus é Ananias, Misael e Azarias. Sadraque, Mesaque e Abednego é os nomes babilônicos que eles receberam. Seus nomes foram trocados. Deixou de ser Ananias, Misael e Azarias, que é um nome hebreu, e deram-lhe nomes babilônicos, né? Esses homens chegam à Babilônia, conquistado pelo reinado de Nabucodonosor, e eles vão servir ao rei. Só que antes de servir ao rei, eles são treinados. É pesquisado, toda empresa tem uma área chamada de recursos humanos, não é isso? E lá no recursos humanos, na área de treinamento, é que se escolhe os melhores candidatos para fazer parte de uma empresa. E no reinado de Nabucodonosor já existia isso, uma área no governo dele chamado recursos humanos, só que provavelmente com outro nome. Porque quando se estuda a história, quando esses homens chegam na Babilônia, eles são pesquisados, esses jovens são pesquisados. Nabucodonosor tinha uma extensão grande sobre o seu governo. E ele não dava conta de governar tudo isso, então ele precisava de pessoas para auxiliar dentro do seu governo. Então, ele tinha falta de mão de obra, ele tinha necessidade de humanos, né, de pessoas para ajudar no seu governo e distribuir para que ele tivesse todo o controle dessas províncias. Então, ele agora pega esses homens que são escravos, isso bem lembrado que isso se deu no ano 605 a.C., né? Antes de Cristo chegar aqui na Terra, no ano 605, essa é a história que eu estou contando para vocês. Eu gosto de falar assim, para que vocês tenham a noção do tempo, porque a gente fala a história, mas eu acho que a história sem noção do tempo, ela não faz muito sentido, né? Eu gosto de tempo para fazer sentido. E então foi no ano 605 que essa história se descreve, e ele chegando lá, na Babilônia, e o Nabucodonosor, provavelmente os seus conselheiros, disse ao rei: agora nós temos muitos escravos, são muitas províncias conquistadas, Jerusalém derrubado, então o seu governo se ampliou, se estendeu. Só que existe uma questão: nós não vamos conseguir dar conta desse governo, nós precisamos de gente, nós precisamos de manutenção. E na manutenção nós precisamos escolher pessoas habilitadas e treiná-las para isso, pessoas capacitadas para isso. Provavelmente o rei Nabucodonosor disse assim: olha, então sai procurando entre os escravos. Na procura entre os escravos se acha Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, esses 4 meninos. E aí eles começam um programa de treinamento, Jovem Aprendiz, do dia de hoje. Eles passam por um programa chamado Jovem Aprendiz lá atrás. Então, o Jovem Aprendiz hoje é algo que já existia lá atrás. Porque esses 4 jovens, eles são treinados no programa do governo babilônico. Eles são capacitados e descobrem neles os dons dele e as habilidades que eles têm. Então, no final do treinamento, a conclusão é para Nabucodonosor, seus conselheiros: olha, tem 4 jovens
né, que estão aí, 4 jovens hebreus, nós treinamos e testamos a habilidade desses jovens e conseguimos detectar que eles são capazes de fazer o trabalho que a gente precisa. Então, é dada a ordem, né, por Nabucodonosor, disse assim, então, distribui tarefas sobre eles, né, e eles agora começam a fazer parte do governo babilônico, mesmo sendo escravo. Ó, guarde bem isso, guarde bem isso. Mesmo no momento de escravidão, quando um povo está escravo, Deus ainda tem no seu meio os seus remanescentes para ajudar a governar uma nação estrangeira. Nabucodonosor identifica a capacidade desses homens, a habilidade que é dada a eles, só que eles não sabem, Nabucodonosor não tem consciência que toda essa capacidade e essa habilidade vem de Deus. E isso nós vamos descobrir um pouquinho mais à frente. E aí eles são treinados nesse programa e agora entram no programa de governo e é dada a eles tarefas, responsabilidades e autoridade para governar algumas províncias, e eles estão ali trabalhando. Só que eu não sei o que dá, a história não conta, na cabeça de Nabucodonosor, que ele no seu coração agora decide, provavelmente através de conselheiros, levantar uma estátua para consolidar o seu governo, para consolidar o seu império, o seu reinado, e mostrar às nações que não há governo maior do que o governo babilônico na pessoa de Nabucodonosor. Então ele precisa mostrar autoridade, ele precisa mostrar poder, ele precisa mostrar sustentabilidade, ele precisa mostrar às nações que todos esses governos estão nas mãos dele. Mas quando está nas mãos dele, precisamos entender que quem deu esse governo nas mãos dele chama-se Senhor Jeová. Jeová, como é chamado na palavra de Deus, no Antigo Testamento, o nome de Deus é Yahvé, Jeová. Jeová deu o nome, deu essa autoridade, deu tudo isso na mão de Nabucodonosor. E Jeová entrega Jerusalém e os hebreus nas mãos de Nabucodonosor. E tudo isso se dá para cumprir-se as profecias através de Isaías e Ezequias, que já falava da destruição de Jerusalém. E depois, no capítulo 24 de Mateus, verso 15, o próprio Jesus, quando os discípulos discorrem uma conversa com ele, ele vai discorrendo e depois ele diz assim, não haverá pedra sobre pedra que não seja derribada. E aí ele diz assim, e Daniel já havia dito isso e preciso vos lembrar que Daniel já havia falado sobre isso. Então, o próprio Jesus testifica o que Daniel havia dito nesses momentos, da desolação de Israel, do cativeiro de Israel. Então, para Jesus não é nada novo essas coisas, porque ele mesmo fala de toda essa desolação aos seus discípulos e ele cita, ele faz menção de Daniel. Mas o que eu quero chamar a atenção, que na hora que Nabucodonosor desiste mostrar todo o seu poderio, mostrando aos povos, às nações e ao mundo, através de uma estátua, esses homens, que já estão lá há algum tempo no governo, foi feito um decreto que eles precisariam se prostrar. E quando eles não se prostam, alguém diz assim, olha, rei, o decreto foi feito. Todas as nações receberam a mensagem. Todos obedeceram, menos uns homens judeus aí. Ó. Quem são eles? É um tal de Sadraque, Mesaque e Abidnego. É o Ananias, é o Misael e o Azarias que têm feito isso. Chama-os à minha presença e Nabucodonosor os chama e diz assim, olha,
preciso dizer para vocês, põe a estátua para mim. Eu preciso dizer a vocês que vocês não receberam a notícia, recebemos. Essa é a estátua. Esse é o modelo da estátua que Nabucodonosor levantou. Para vocês terem uma ideia dessa estátua, para entender o que nós estamos falando, essa estátua tem 30 metros de altura, por 3 metros de largura. São 30 metros de altura. 30 metros de altura é um prédio. Eu não posso descrever, que eu não sou engenheiro. Cadê a minha arquiteta? Onde está a minha arquiteta aí? Cadê? 30 metros, um prédio de quantos andares, filhas? Quanto? Mais ou menos 15? Então vamos pensar aqui, que a minha arquiteta já me deu as medidas, legal? Por isso que é bom ter auxiliar. É um prédio de 15 andares. Então vamos pensar numa estátua com uma altura de um prédio de 15 andares, por 3 metros de largura. Esse é o tamanho da estátua que Nabucodonosor mandou levantar para ser adorada. Segundo os estudiosos, essa estátua tem 3 caminhos ou 3 endereços. Segundo os estudiosos, dizem que provavelmente Nabucodonosor possa ter levantado em homenagem ao seu pai, que sucedeu ao seu trono. Nabucodonosor sucede o pai, então provavelmente há a possibilidade de que ele tenha levantado em homenagem ao pai. A segunda hipótese é que ele tenha levantado em favor de um deus babilônico, que era o deus da Babilônia, né, para ser adorado. E a terceira hipótese é que ele tenha levantado a sua própria estátua. Então, nós não temos a definição do que realmente é, mas essas são as possibilidades, né? Só para você entender. Então, quando chega na hora de adorar essa estátua, esses 3 jovens dizem assim: olha, rei, o Senhor está nos dando mais uma oportunidade. Olha que quando eu olho para a vida do Nabucodonosor, ele como rei, com toda a autoridade, ele foi até misericordioso com esses 3 homens. Porque ele deu mais uma chance. E mais uma chance para que essa estátua fosse adorada. Porque os 3 jovens é levado à frente dele e novamente é perguntado. E o Nabucodonosor diz assim, em outras palavras: estou dando mais uma oportunidade a vocês, para vocês se renderem a essa estátua. Mas, se vocês não se renderem, a fornalha de fogo ardente que eu preparei, vos lançarei, vocês 3 lá. E os 3 unanimemente respondem a Nabucodonosor, em outras palavras: ó rei, não será necessário mais uma oportunidade, porque em nosso coração nós já temos um Deus a quem servimos, e nós não estamos dispostos a negociar a nossa fé. Nós não estamos dispostos a inclinarmos a servir a outro Deus que não seja o Deus real. Porque nós conhecemos um Deus vivo, nós conhecemos um Deus real, e dele nós não abrimos mão, nem que isso custe a nossa vida. Porque, se ele quiser, ele pode nos livrar dessa fornalha e da sua mão também. Então, seja feito conforme a tua vontade, porque a nossa decisão já é tomada, e nós não vamos dar um passo atrás, nós não vamos negociar esse negócio, não. Até aqui nós temos servido o teu reinado, temos obedecido as tuas ordens e temos trabalhado pelo teu reinado. Isso não se discute. Somos escravos nessa terra. Você nos escolheu para fazer parte do seu governo, estamos fazendo parte do seu governo já há algum tempo. Não temos falhado na nossa missão para contigo, temos sido fiel naquilo que nos foi proposto. Desde que isso não interfira na nossa fé, na nossa crença. Desde que isso não mude o meu interior daquilo que eu acredito, daquilo que eu penso com relação à minha fé. Ele disse, então, fechou. Fechou.
Vocês não vão mudar? Não, não vão mudar. Vocês permanecem? Permanecem. Posso jogar vocês na fornalha? Sim, rei, pode jogar. Uma coisa eu pergunto à igreja esta noite: se algum de nós estivéssemos nessa posição de ser jogado na fornalha, qual seria a nossa resposta? Qual seria a nossa resposta? Qual seria a tua resposta esta noite? Você estaria disposto a ser jogado nessa fornalha? Então você não é crente. Desculpa. Se você não está disposto é porque você verdadeiramente não é crente. E se você não está disposto, você é uma pessoa que está disposta a negociar a sua fé. E quem negocia a sua fé sabe para onde vai dar. Porque o mundo babilônico, o governo babilônico significa um mundo. O governo de Deus, deixa eu dizer uma coisa para você, o governo de Deus é sofredor. Foi falado hoje de manhã pelo nosso pastor, que é o evangelho massinha. Aquelas massinhas de criança, que as crianças brincam, ele até deu um exemplo. Hoje nós estamos vivendo um evangelho de massinha. Sabe aquelas massinhas que as crianças brincam? Faz o solzinho, aí tira, sai o solzinho. Faz a casinha, aí tira, faz a casinha. Mas quando pega e aperta, desaparece. Então, esse é o tipo de evangelho que nós estamos vivendo hoje. Um evangelho massinha, um evangelho flexível, onde nós nos dobramos, nos curvamos de acordo com a situação. Eu quero dizer uma coisa para você hoje: se você se dobrar, se você se curvar, o teu fim vai ser no inferno. Não gostou do que eu te falei, né? Não gostou. Mas eu vou mostrar para você onde a gente se dobra, onde a gente se inclina e por que a gente vai parar no inferno. E quem não quiser parar no inferno, não pode se dobrar, não pode se inclinar, porém tem que experimentar a fornalha de fogo. Que crente que não experimenta a fornalha de fogo não sabe quem é Deus e nem onde Ele está. Crente só sabe onde Deus está quando ele entra na fornalha. E tem que entrar sem medo. Sem medo. Se alguém chegar aqui e dizer assim: vou tirar a sua vida agora se você não negar a Jesus, você nega, porque você não quer morrer. Só que você se esquece que você não morre de um jeito, mas vai morrer de outro, bem pior. Porque a palavra diz assim: você teme um homem que pode tirar a sua própria vida, ou seja, e matar a sua carne, e não teme aquele que pode mandar seu espírito para o inferno. A palavra diz isso. Você tem mais medo da morte carnal do que da morte espiritual. E você deveria se preocupar muito mais com a morte espiritual do que com a carnal. Esses homens, eles não estão preocupados com a morte carnal, eles estão preocupados com a morte espiritual. Ele diz assim, ó: pode matar a nossa carne, mas eu sei que o meu espírito vai estar vivo. E outra coisa, se chegamos aqui foi porque Deus permitiu. E outra coisa, se sairmos dessa foi Deus que tira. E se Ele não tirar? E se Ele não tirar? Ele continua sendo? Se Ele fizer, e se Ele não fizer? E por que você tem medo de ser crente quando Ele não faz? Por que você nega a fé quando Ele acha que Ele não faz? Por que você abre a boca cheia de dentes, escancarada, e começa a bocejar e a murmurar? Por que você faz isso? Bom, volto para cá. Meu filho, liga o ventilador aqui, porque eu estou pegando fogo. Eu acho que é a fornalha que já está aqui em cima. Mas eu vou me queimar, mas esse ventilador não vai me ajudar muito não, porque fogo queima até... Bom, volta aqui. E esses homens são jogados na fornalha. E quando são jogados na fornalha, diz que eles são atados. Deixa eu dizer para você, eles não foram jogados de qualquer forma. Pensa o Lucas desse tamanho, sendo amarrado pelo Flávio e pelo Rodrigo. Fica de pé, Flávio e Rodrigo. Flávio e Rodrigo, fica de pé, dá uma olhada. Olha esses homens. Agora vem aqui na frente, Lucas.
Olha, dá uma olhada no Lucas. Não, fica de pé, os dois aí, por favor. Ó, se a câmera puder filmar aqueles dois lá, filma. Filma. Não, é melhor, vem os três, vem os dois aqui, vem. Corre, mas corre. Ô, soldado, por favor, corre aí, né? Você vai ficar no meio deles. Esses são os soldados. Esses são os soldados, olha só. Dá só uma olhada, gente. Que coisa linda. O Luquinha sendo pego pelos soldados de Nabucodonosor para ser lançado na fornalha. Se o Luquinha tentar levantar a mão para lá e para cá, pega de um lado, segura aí, pega do outro aí. O que o Luquinha pode fazer aí? Nada. O pior de tudo, que dentro dessa situação para o Lucas, é que além dele ter esses soldados fortes, Nabucodonosor deu ordem para os soldados amarrar o Lucas. Aí, agora, o que o Lucas faz? Na mão de 2 soldados fortes e amarrado ainda. Mãos amarradas, pés amarrados, com roupa, e depois de amarrado, os 2 soldados fortes, leva até a fornalha e joga. Joga ele na fornalha, joga. Joga lá na fornalha, joga. Só, obrigado. Jogou na fornalha, já foi embora, sumiu todo mundo. Essa é a situação dos 3. Agora mostra a fornalha. Mostra, olha aí a fornalha. Olha o Luquinha, olha a fornalha. É só para vocês terem uma ideia de como funcionam as coisas. Essa mais ou menos baseada na dimensão da fornalha. E diz a palavra que quando os soldados de Nabucodonosor lançam os 3 dentro da fornalha, os soldados fortes são consumidos pelo fogo. O poder do fogo consome os soldados de Nabucodonosor. E os 3 homens amarrados são lançados. E quando Nabucodonosor olha e diz assim aos seus compatriotas, os seus conselheiros, diz assim: ei, acaso não jogamos 3 homens lá dentro? Sim, ó rei, porque eu estou vendo um 4º homem lá dentro. Eu consigo ver um 4º homem lá dentro. Eu consigo ver também que nós jogamos eles amarrados e eles estão soltos. E eu consigo ver também que era para ter neles lesões, era para estar machucados. E eu não vejo eles machucados. Eles estão livres e nenhum dano foi lhe causado. Nem um fio de cabelo parece estar sendo queimado. E outra coisa, aquele 4º homem que chegou lá, a semelhança dele é filho dos deuses. Aleluia. Se eu fosse você, eu estava glorificando. Se eu fosse você, eu estava glorificando. Então quer dizer que 2 homens fortes jogam o Lucas na fornalha, amarrado. O Lucas cai, não se machuca, não se fere e é livre, é solto e ainda passeia no meio do fogo. Aparentemente, olhando essa situação, estava tudo perdido para o Lucas. Não havia chance para ele. Ele não poderia fazer absolutamente nada, ele estava rendido por uma força maior que ele. E totalmente amarrado e amordaçado, então ele poderia dizer assim: é o meu fim, eu não tenho mais o que fazer. O Lucas poderia dizer assim: eu me rendo e entendi que tudo para mim chegou ao fim. O que eu quero dizer para vocês é que em determinadas situações nós agimos exatamente assim. A coisa ainda não terminou, mas nós já determinamos que tudo está acabado. O desfecho da coisa ainda não se deu. O desfecho da situação ainda não se deu, não se desenrolou toda a situação. E nós já estamos entregando os pontos. Nós já estamos dando como morto, nós já estamos dando como tudo perdido, nós já estamos dizendo que não tem mais jeito, nós estamos dizendo que a porta se fechou e nunca vai se abrir. Aleluia. 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 Mas eu quero dizer uma coisa para você esta noite. O mesmo homem que anda e passeava, diz a palavra passeava no meio da fornalha com aqueles 3 hebreus, ele está aqui esta noite. Ele se encontra aqui esta noite, ele está passeando, se é que eu posso usar essa expressão,
Se é que posso usar essa expressão, ele está passeando, ele está andando, ele está examinando a sua igreja, ele está examinando os Sadraques, os Mesaque e os Abednegos desta noite se encontram aqui neste lugar, é assim que eu consigo ver. Deixa eu dizer uma coisa, depois de ler essa palavra por muitas vezes, hoje eu consegui entender que do ano de 2017 para cá, para mim, tem sido uma fornalha. Tem sido uma fornalha. Mas do dia que eu entrei na fornalha, o quarto homem está caminhando comigo. Aquele que Nabucodonosor discerniu como filho dos deuses está comigo. Porque ele falava daquilo que ele ainda não sabia, mas ia descobrir. E a palavra diz que os três, Nabucodonosor se aproxima e pede para os três sair, os três saem. E aí Nabucodonosor disse assim, mas vocês não estão nem com cheiro de queimado. Sua roupa não queimou, seu cabelo não queimou, o que foi que aconteceu? Aleluia, 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 aleluia. 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 Digo esta noite, se você se sente numa fornalha, você não está no lugar errado. Se você acha que você está vivendo é uma fornalha, porque alguém te colocou lá, você não está lá por acaso, é um propósito de Deus. Aleluia. E o que o Espírito diz à igreja, que é um desejo de Deus levar Sadraque, Mesaque e Abednego à fornalha. É a vontade de Deus. É a vontade de Deus que Jerusalém seja destruída. A vontade de Deus que esses homens sejam cativos. Mas que vontade de louca de Deus é essa? Eu te explico. Neemias, ele luta para construir Jerusalém destruída, lembra? Ele luta porque Deus colocou no coração para ele reconstruir. Só que antes Deus coloca no coração de alguém para destruir. Vai entender um negócio desse? Quem deu força para Jerusalém? Quem deu força para o reinado babilônico destruir Jerusalém? Quem foi? Deus. Deus. Quem deu força para o reinado babilônico prender Israel? Deus. Foi Deus, não foi o diabo. Deixa eu dizer, algumas coisas ruins que acontecem na vida do crente não é o diabo. Coisa ruim a gente põe tudo na conta do diabo. A gente não pode ver uma coisa ruim e já dizer, é o diabo, é o inimigo, inimigo. E não é. Tem muita coisa que no tribunal ele vai ter que ser inocentado porque não é verdade. Porque réu ele já é. Porque tem muita coisa que a gente entende que é ruim, que foi o diabo, não foi o diabo e não é ruim, porque foi propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus em toda essa situação? Eu quero te dizer uma coisa esta noite. Que o governo do céu seja estabelecido através de pessoas. Que o reino do céu seja estabelecido através de pessoas e Ele escolheu você para fazer isso. Mas à medida que Ele escolheu você, você tem que entender que você precisa estar disposto a entrar na fornalha e saber que Ele vai entrar com você. Você precisa estar disposto, você precisa estar disposta a entrar na fornalha sabendo que Ele está com você. Você não pode render a tua fé por qualquer coisa. E aí, deixa eu dizer uma coisa, antes eles... Sério que eu vou te falar agora. Para chegar até aí, nesse nível, eles precisaram comer o manjar do céu, e não um manjar que o rei ofereceu. Deram um manjar para eles, lembra? Olha, a mesa está para vocês, a melhor comida, é para vocês. O rei quer vocês bonitos, o rei quer vocês fortes, vocês passaram pelo treinamento, agora vocês precisam ser bem alimentados para servir bem o rei. Lembra?
Esse é o manjar do rei. Aí os três olham e diz assim, para o que eu chamaria de copeiro do rei, o nutricionista do rei daquela época. Eles viram e disseram assim, não, obrigado pela nutrição. Porque esse tipo de alimentação não vai servir para nós. Aleluia. Nós só vamos conseguir fazer aquilo que foi pedido para fazer se nós alimentarmos de outra coisa. O rei está sendo bom conosco. O rei está sendo benevolente e oferecendo tudo de bom para nós. Mas a comida desse rei não vai dar certo para fazer o que temos que fazer. Esse manjar desse rei não quer. Então, tudo bem, o que vocês querem? Não, nós queremos só legumes. Só legumes. Legumes, só legumes. Aleluia. Sério, sério. Legume sustenta alguém? Hã? Não. Pode não sustentar eu e você. Mas na mão de Deus sustenta. Sabe por quê? Porque um profeta, Deus disse assim, come essa comida e vai andar, porque será para você por 40 dias. Certo? Foi ou não foi? E eles comeram legumes. Foram alimentados pelaquilo que o manjar do céu. Porque Deus já tinha colocado no coração deles. Para que não comesse da comida do rei. Para que comesse alimentos leves. Para que comesse aquilo que o céu estava dando a ele. Para mostrar para o rei que o nutriente do céu é mais poderoso do que o de Nabucodonosor da terra. Quando termina, e o homem vem e fala assim, nossa, vocês estão bonitos, vocês estão fortes, vocês estão formosos. Que comida é essa que vocês comeram? Que vocês estão diferentes? Crente não pode comer qualquer comida. Na faculdade você tem algumas comidas que você não pode comer. No trabalho você tem algumas comidas que você não pode comer. Na rua você tem algumas comidas que você não pode comer. Você tem amizades que te oferecem comida que você não pode comer. Porque se você comer, compromete a tua fé. Comprometendo a tua fé, compromete o reinado. Compromete aquilo que Deus tem para fazer. Porque para Deus fazer o que Ele tem que fazer, você tem que comer a comida que Ele te dá e não que o rei dá, Nabucodonosor. Então tem muita gente comendo comida errada. Comendo manjares do rei que não era para comer. Quem está entendendo, diga amém. Eu vou lá fora, tomo um copo de cerveja e volto para cá. Eu vou ali numa baladinha, depois eu volto para cá. Eu vou ali para um sambinha, depois eu volto para cá. Eu vou ali para um contexto gospel que tem tudo sem álcool, depois eu volto para cá. Porque não pega nada. Lembra do evangelho massinha? Que tipo de evangelho você está disposto a viver? Evangelho duro, firme ou evangelho massinha? Porque se você for para o evangelho massinha, você sabe no final onde você vai parar. Vai parar. Pode ser que você ache que não seja agora, mas o dia do julgamento vai chegar. E no dia do julgamento, o evangelho massinha vai ser reprovado. Porque tem muita gente envergonhando a Deus, envergonhando o evangelho. Crente aqui dentro e descrente lá fora, e muito mais descrente do que muitos que diz lá. Aí falam mal dos, com licença da palavra, está gravando? Depois vocês cortam isso aí. Pois falam mal dos católicos. Que o católico é isso, que o outro é isso, que o outro é aquilo. E ele faz pior do que de quem ele está falando.
não tem testemunho, não tem bom testemunho. Não é luz, diz que é luz, mas não age como luz, não acende, sempre apagado. Onde você acha que vai chegar? Onde você pensa que vai desse jeito? Ninguém está vendo, não. Eu não estou vendo, sua família não está vendo, seu pai não está vendo, sua mãe não está vendo, seu marido não está vendo, sua mulher não está vendo, mas tem alguém que está te olhando. Tem alguém te olhando. Pode ter certeza disso. Palavras que saem da boca é como se não fosse crente. É o abecedário, o alfabeto todinho, de A a Z, palavras obscenas, palavrões. Uns fumam, outros bebem. Eu fumava, eu bebia, eu deixei de fumar, eu deixei de beber. Porque eu preciso ser exemplo. Eu dançava, eu parei de dançar, eu ia para as noitadas, eu deixei de ir para as noitadas porque eu preciso ser exemplo. Eu saía de noite, chegava de manhã. Isso depois de casado. Depois de casado ainda. Saía de noite, chegava de manhã. Eu parei de sair de noite e chegar de manhã. Só tem uma hora que eu saio de noite agora para chegar de manhã. Sabe que hora que é? Quando eu estou nos montes, na madrugada. E eu ainda chamo ela para ir. Ela não quer ir, mas ela sabe. Estou no monte, eu vou orar. Enquanto você está aí, eu vou orar. Eu saía, dava minhas escapulidas por aí. Hoje eu não posso mais. Eu sou exemplo. Eu sou exemplo. Se eu quiser fazer tudo isso, eu tenho que abandonar o reino. Aí eu posso fazer. Porque a palavra diz que tudo é lícito, mas tudo não lhe convém. Então, deixa eu dizer uma coisa. Se você quiser fazer tudo isso, abandona o reino. Sabe por quê? Abandona o reino? Porque você não compromete o reino. Compromete só você. O único comprometido na situação fica só você, mas você não compromete o reino, não envergonha o reino. Porque a palavra diz assim que ele se envergonhará de todos que o envergonham. Então é melhor você ficar sozinho nessa. Não é que eu estou mandando você fazer. Também não estou aconselhando você fazer, mas se o seu coração arde em fazer, e você não consegue deixar de fazer, eu vou orar por você, nós vamos orar por você. Agora, se você disser assim, eu não quero o evangelho, é uma questão de escolha, então não fique aqui dentro brincando de fazer, porque isso vai dar errado. Já está dando errado. Já que você está aqui dentro, procure fazer certo. Faça certo e faça bonito. Para que realmente, quando olharem para você, Nabucodonosor tenha orgulho de olhar para você e identificar o Deus que você serve. Porque no final, foi exatamente isso que aconteceu. Nabucodonosor lançou um decreto, quando você olha mais embaixo, Nabucodonosor lançou um decreto e diz assim, vive o Deus de Israel, desses judeus, vive. E a partir de hoje, olha o rei falando, todos vão ter que servir esse Deus de Israel. E se não servir, vou derrubar até a casa. Nem a casa fica de pé. Porque hoje entendi que o Deus desses 3 meninos é maior do que o meu. Então, às vezes, para você mostrar Deus para o outro, você tem que estar na fornalha. Mas antes de entrar na fornalha, não coma comida do rei, manjar do rei da terra, coma comida do manjar do rei dos céus. Porque se esses homens comessem o manjar do rei e entrassem ali, morreriam. Eles não morreram porque comeram o manjar do rei do céu. Então não sai para fora aí para as baladinhas, não. Não vai para essas baladinhas que se diz gospel, não, porque não tem nada a ver. Você vai se perder. Você vai se perder. Se você está fazendo errado, deixe fazer hoje. Você tem consciência, porque o Espírito Santo fala para você que está errado. Você sabe que está errado. Você tem plena consciência do que você faz está errado. Você só não quer deixar de fazer errado, porque fazer errado parece que é gostoso.
Parece que é bom demais fazer errado. A igreja está entendendo? Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? Você pode aplaudir o Rei dos Reis? Depois de você fazer tudo isso, eu tenho certeza que da mesma maneira como você se comprometeu com Jesus, em mostrar a Nabucodonosor que o teu rei é maior, aqueles homens se comprometeram com Deus, em mostrar a Nabucodonosor que o rei que eles serviram é maior que todos os reis, inclusive de Nabucodonosor. No final, Deus o justificou, por isso que Daniel, Deus é o meu juiz. Então, se você precisa e quer ser justificado por Deus em alguma situação, e que Deus tem o maior prazer em te honrar com justificações, você precisa ser íntegro a Ele. Você precisa ser fiel a Ele. Você precisa marcar fidelidade com Deus. Porque na hora da fornalha, Ele vai estar com você e você não vai morrer. E diga para Deus, se Ele tem uma fornalha para você, que te coloque dentro. Porque a melhor maneira de se ver Deus é dentro de uma fornalha. Não tenha medo porque ela não vai te consumir, não tenha medo porque ela não vai te matar. Não vai. E eu tenho vivido isso, experimentado isso. Certo dia eu estava num culto, desses dias atrás, e era um culto no lar, e eu fui convidado para estar ali, e ali eu estive. Cheguei um pouco atrasado, estava chegando do médico, e ali o culto está discorrendo, e tinha alguém lá, um pastor, que estava ministrando a palavra, ele não me conhecia, e ele disse assim para mim: pastor, eu não sei qual é a sua situação, mas o que Deus fala para mim é que Ele está cuidando da sua saúde, e que esse tempo de vale na sua saúde está passando, daqui a pouco tudo vai se estabilizar, e que o Senhor está passando não é para a morte, é para a glória. Então eu estou dentro da minha fornalha caminhando com Deus. Procurando caminhar com Deus dentro da minha fornalha. Essa é a minha fornalha. Eu não sei qual é a tua fornalha, mas certamente cada um de nós aqui temos uma fornalha. Sim ou não? Então, dentro da sua, confie em Deus. Dentro da sua, justifique Deus. Mostre para as pessoas quem é o teu Deus. Mostre para as pessoas quem é o teu Deus. Porque nós temos mostrado para as pessoas o nosso Deus de uma forma totalmente distorcida e deformado. E Ele não é dessa forma distorcida e deformado como a igreja tem mostrado. Porque Ele é perfeito, Ele é santo, Ele é poderoso, Ele livra, Ele dá a vida, Ele tira da morte, traz a vida, Ele justifica, Ele do caos, Ele tira do caos, Ele faz tudo novo. Da morte Ele traz a vida, da doença Ele traz a cura, Ele tem a solução, Ele tem a resposta. Ele é o provedor, Ele quem cuida de todas as coisas. Ele disse para Nabucodonosor: você vai me servir. Olha aqui, aí eu encerro. O que Deus está dizendo para Nabucodonosor: você vai me conhecer, você vai saber quem eu sou. Mas para saber quem eu sou, vou usar 4 meninos. Aleluia. Esses 4 meninos foram usados no governo desse homem para mostrar quem era Deus. Deus levantou esses 4 meninos com um propósito para ganhar Nabucodonosor, para que Nabucodonosor dar ordem uma nação inteira para servi-lo. Ei, talvez não seja o seu caso de uma nação, mas talvez Deus queira levantar você para mostrar para aquele que está do seu lado, na escola, no trabalho, na rua, na sua casa, que ele precisa servir a Deus, porque Deus é um Rei Todo-Poderoso.
que você serve um rei, que dentro da fornalha você pode contar com ele, ele vai mudar a situação. E eu encerro. Se você for fiel, dentro dessa lição que o Senhor nos deu hoje, Deus vai mudar a situação. Às vezes Deus não muda a situação, não é por falta de poder, é por falta de posição nossa. Nossa posição não está correta. Falta disciplina na nossa posição. Nós vacilamos na nossa posição. Nós somos, daqui a pouco não queremos ser mais. Nós somos, daqui a pouco deixamos de ser. Nós somos, daqui a pouco já não sabemos se somos, se queremos ser, continuar. Deus pode agir assim? Deus pode agir na dúvida? Porque a palavra de Deus é sim, sim. Ou eu sou crente, ou eu não sou. Ou eu honro a Deus, ou eu não honro. Se eu não honro, Aleluia, aleluia. Você não foi chamado para desonrá-lo. Você, como igreja, foi chamado para honrá-lo, como esses 4 jovens. Honre o Deus que você serve. Honre a Ele. Mas aonde, pastor? Por onde você passar e caminhar, honre a Ele. Se você honrar, Ele vai te honrar. Se você honrá-lo, Ele vai te honrar. Mas se você desonrá-lo, Ele vai se envergonhar de você.